Olá, muito boa noite, gente. Como estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais um dia para a gente dar continuidade aí à nossa playlist Evangelho no Lar. Como vocês sabem, nós já estamos nos aproximando aí dos 100 vídeos dessa playlist. E, enfim, a gente está planejando aí os novos passos, ver o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Mas já é uma etapa cumprida, não é verdade? Isso é muito interessante. Ontem eu estava muito cansado, né, na madrugada de ontem. Eu estava em catalepsia e eu senti muito forte. Tinha um indivíduo em cima de mim. Eu não vi o rosto dele, mas ele tinha um bastão de madeira, parecido com uma lança assim afiada, e ele estava apoiando em cima do meu peito aqui do lado meio que esquerdo do peito, e eu sentia pressão, mas com tanta força, ele tentando enfiar aquilo, esforçando assim, sabe, como se tivesse, olha, eu vou, sabe, ele não estava me golpeando, mas ele apoiou aquilo no meu peito e estava forçando. E eu sei que foi um lapso, porque assim, eu passei pela situação, eu vi aquilo, eu senti aquela pressão, eu falei, para com isso, que coisa. E já voltei pro corpo, assim, né? Então rapidamente eu pude perceber que o espírito estava ali tentando ferir o meu corpo físico. E aí em catalepsia eu senti isso, né? Senti claramente essa pressão no meu peito. E eu não fiquei com raiva, não fiquei nada, só voltei pro corpo, assim, não fiquei assustado também. Foi muito tranquilo até. Eu até me assustei com isso. E aí eu fiquei, falei, puxa vida, né? Que será que eu fiz para quem, né? Para esse espírito me procurar, para tentar fazer essa maldade comigo, né? Talvez tenha sido uma prece que eu tenha feito, enfim, eu não senti ligação com esse espírito, parecia um espírito passante, assim, que falou, bicho, eu vou enfiar esse bagulho no peito dele. Essa é a sensação que eu tive. Muito estranho. Enfim. Bom, vamos lá. Bom, como vocês bem sabem aqui nessa playlist, aqui a gente usa 3 livros. Esse livro aqui que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho no Lar é uma proposição espírita, né? Kardecista. A gente usa também esse outro livro aqui da Irene Pacheco Machado, que é uma psicografia, né? Reflexões de Jacó. E a gente usa também, tem usado também esse livro do Sri Prembaba, que é um livro que tem muitas ideias muito boas aqui a respeito de percepção, né, da nossa condução da vida, né? Enfim, é bom que ajuda a gente a refletir. E, enfim. Bom, como vocês também bem sabem, a gente sempre faz aqui em torno de 8 minutos de respiração, em torno não, exatos 8 minutos de respiração, que é uma respiração com o intuito de conectar a gente com esse momento e obviamente também causar um relaxamento, um abaixamento dos batimentos cardíacos para que a gente possa ficar mais conectado com esse momento de prece. E aí então aqui eu vou marcando o horário e aí eu aviso vocês quando nós tivermos passado esses 8 minutos, né? Eu acho esse momento de respiração, apesar de não acontecer nada além de respiração, eu acho um momento muito importante para a gente se conectar com a gente mesmo, com a gente perceber que a gente pode deixar as coisas lá fora, né, as coisas da vida. Afinal de contas, a gente gasta muito tempo cuidando já do nosso corpo e não custa a gente ficar aqui meia horinha, 50 minutos aí cuidando da nossa consciência, né? Ou seja, meditando um pouquinho. Tá certo? Então aqui eu vou começar a explicar para vocês como que a gente faz essa respiração. E aí então eu vou marcando aqui para vocês. E aí quando chegar
No fim desse período, a gente então começa efetivamente a prece, tá bom? Vamos lá? É assim que eu gosto de fazer, ó. Inspiro até a metade, completo a capacidade do pulmão, pauso e aí eu solto lentamente. Continuem respirando. Só imaginem que quando você estiver expirando, né, quando você está colocando o ar para fora, que você veja uma fumaça branca, né? Imagine uma fumaça branca saindo dos seus pulmões, pela sua boca, pelo seu nariz, pelos seus olhos, né? Isso seria teoricamente a nossa energia. E é bom a gente imaginar colocando essa energia para fora, porque de fato a gente fica um pouco mais leve, um pouco mais sutilizado, tá bom?
Mais 2 minutos. Muito bem. Podemos então, a partir de agora, começar a nossa evocação, tá? A evocação dos nossos bons amigos. Então eu sempre gosto de espalmar as mãos assim, né? Pra gente deixar disponível os nossos chakras das mãos. E aí a gente então faz a evocação. Assim sendo, pedimos humildemente aos bons espíritos que estejam conosco mais uma vez nesse dia de prece, que cheios de alegria, e boas vibrações, possamos oferecer o que há de melhor em nós para os nossos momentos de prece. Que vós, os bons espíritos, se dignem a estar do nosso lado, nos acompanhando nesse momento, fortalecendo os nossos pensamentos e permitindo que nós possamos melhor interpretar as leituras do dia de hoje. Ajuda-nos, bons espíritos, a escolher uma boa leitura e saber interpretá-la. Permite-nos vibrar positivamente, oferecendo os fluidos anímicos do nosso corpo, para que vós, os bons espíritos, possam trabalhar esses fluidos, para que eles tenham a melhor assertividade possível. Agradecemos humildemente a Deus e a Jesus pelo seu intermédio. Agradecemos humildemente, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência de que tem da sua imensa capacidade, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso porque o Cristo revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião.
O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto pode um homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode realizar-se. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que hoje em grande parte se explicam e se compreendem completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestiais e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e que deve atingir a sua meta. E essa certeza não lhe dará uma imensa força? O homem de bem que, acreditando no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí então se realizam os milagres da caridade, do devotamento, da renúncia. Enfim, com a fé, nada há tendências mais que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana ou divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, e se quisessem pôr essa vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e das capacidades humanas. Realmente, né? O que há de se dizer aqui nesse tipo de leitura é que justamente se a gente estiver desmotivado por algum motivo, né? Se a gente deixa a desmotivação tomar conta de nós, a gente fatalmente não consegue realizar um monte de coisa. Porque a gente nem começa, né? A gente nem começa a trilhar o caminho e já começa desanimado. Então, nesse sentido, é uma coisa muito importante que a gente tenha fé, que a gente tenha destreza, né? Que a gente possa colocar em serviço de alguma coisa que a gente queira e correr atrás. E aí, obviamente, isso tem grande chance de acontecer porque a gente está sendo sincero, correndo atrás, tem foco, né? Então, isso é plenamente possível que aconteça. Agora, se você, tipo, vai empurrando com a barriga, né, como se diz aí na gíria, ou seja, não dá atenção total àquele assunto, àquela situação, aí obviamente essa situação acaba se avultando um pouco maior, né? E aí dá um certo desânimo, né? Tipo, você fala, né? E aí você acaba, enfim, tirando o pé, né? Como a gente fala na gíria, ou seja, você já chega cansado, já chega desmotivado, né? E isso é uma coisa bem séria que a gente deve levar em consideração. Ao passo que quando você se sente útil, que você está trabalhando ativamente num propósito seu, você tira forças lá do fundo, né, do baú, para poder realizar aquilo que você acredita que é importante para você. E aí, obviamente, as coisas começam a acontecer, né, a partir desse movimento de fé, né, de acreditar em você mesmo. Tá certo?
E hoje eu gostaria de aproveitar esse momento para a gente pedir uma prece pelos nossos irmãos convalescentes, para todas as consciências, né, que ainda estão no seu corpo e obviamente tentando curar esse corpo em algum hospital, em alguma cama, enfim, alguma casa, algum lugar que, que obviamente os bons espíritos vão saber coordenar esses fluidos a essas pessoas. Se você tem algum parente nessa situação convalescente, pode pensar nele, não tem problema nenhum. A ideia é que a gente criar uma certa característica de frequência, vamos dizer assim, dessa egrégora, que favoreça naturalmente as pessoas convalescentes. Tá bom? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que encaminhem essas energias aos nossos irmãos que necessitam delas, a fim de que eles possam se sentir encorajados e fortalecidos a lutarem verdadeiramente por aquilo que acreditam. Pai de infinita bondade e amor, abençoa por outro lado as pessoas idosas, as crianças e também os jovens que de um jeito ou de outro procuram se recuperar nesse momento fisicamente. Sendo assim, oferecemos humildemente essas nossas energias e pedimos que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Caminhava por uma mata embaralhada de árvores com espinhos e outros obstáculos, quando encontrei um irmão doente, necessitando de cuidados. Esqueci-me das dificuldades e procurei vencer tudo aquilo para proporcionar felicidade a quem precisava mais do que eu. Vocês vejam que essa leitura tem exatamente tudo a ver com a nossa prece, né? Porque diz respeito a gente cuidar dos outros no momento em que os outros precisam, né? Então tem muita gente que quando o parente está acamado, né, a pessoa se desespera, se desarticula, né, como se fosse possível a ela, né, interferir na saúde, vamos dizer assim, do indivíduo. Até pode, mas acho que de maneira muito pequena, né? De maneira pequena, acanhada. Eu acho que se a gente obviamente chega lá, né? Em termos técnicos é assim, a gente consegue muito pouco. Mas se a gente chega lá animado, animando a pessoa, sorrindo, levando uma flor, um chocolate, qualquer coisa do tipo, e não levar por educação, mas levar porque sinceramente tem vontade de fazer isso, né? Obviamente você acaba animando a pessoa que está ali convalescente, ela acaba de repente tendo um insight ou mesmo uma resposta ao tratamento e dessa forma ela acaba na maioria das vezes mudando a sua própria situação. Então é importante que a gente pense sobre esse ponto de vista de que quando alguém está precisando da gente, que a gente possa fazer o melhor. O melhor que a gente puder fazer é bom que a gente faça, né? Mesmo que às vezes seja um pouco trabalhoso, mesmo que seja a gente que tem que cuidar dessa pessoa que esteja convalescente, enfim. O fato é que
Isso é um tipo de energia muito favorável, muito positiva, né? Para a pessoa que tá convalescente, tá tentando se recuperar. Uma vez uma pessoa que eu conheci teve que fazer uma amputação de perna, né, de pé, e aí ele ficou muito tempo no hospital, né? Muito tempo, tipo 50 dias no hospital, por causa de uma gangrena. E aí ele me relatou que a coisa mais chata que tinha de ficar no hospital era que todas as pessoas quando chegavam falavam exatamente do problema que ele tinha. E aí ele falou assim, já não basta eu ter que conviver com isso, né, com o fato de em breve ter que amputar meu pé fora, e ainda todo mundo só vem aqui para perguntar esse pé. É lógico que as pessoas estavam tentando ser sociais, né? Estavam, nossa, mas que, né, querendo puxar assuntos na maioria das vezes, mas e sendo solicitador dele ali naquele momento, né? Mas de fato era uma coisa que enchia muito o saco. Porque as pessoas, todo mundo que vinha falava do mesmo assunto. É tipo assim, sei lá, morreu a minha mãe. Aí todo mundo fica me mandando mensagem porque morreu a minha mãe. E aí fica, pô, não sei o que, né? E fica todo mundo mandando mensagem o tempo inteiro, né? Pra na verdade tentar descobrir o que aconteceu, né? Muito mais pela curiosidade do que ajudar em si, né? Até porque as pessoas não conseguem ajudar, não conseguem fazer muita coisa, mas eu só estou aqui tentando dar esse exemplo para vocês de que é, quem quer ajudar efetivamente encontra uma maneira, entende? E não é simplesmente indo visitar por educação, não é, sabe? Não é ir lá cumprir por etapa como se isso fosse um peso, entende? Então eu acho que a gente tem que, na medida do possível, estar bem para a gente conseguir ajudar quem está um pouco pior do que a gente naquele momento. Então é esse que eu acho que é o pensamento. É um pensamento interessante, que é um pensamento pertinente àquela situação. Tá bom? Bom, agora nós vamos fazer outro Pai Nosso e eu gostaria que a gente fizesse um Pai Nosso pelas nossas necessidades, né? A fim de que os bons espíritos possam abençoar a nossa jornada e permitir que aquilo que nós desejamos aconteça. Tá bom? Pai de infinita bondade e amor, eu peço humildemente que estejam conosco, ouvindo mentalmente as nossas necessidades e permitindo que tudo de melhor possa acontecer para nós, no sentido da resolução das nossas dificuldades. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, nos abençoem, nos iluminem e nos inspirem sempre. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Amar é ser iluminado. A iluminação espiritual é vista como algo distante,
atrelado às práticas atrelado a práticas muito difíceis. São muitas as técnicas e austeridades espirituais que visam o cessar dos pensamentos e o desejar compulsivo. E tudo isso muitas vezes parece impossível para nós. Por isso, procuro traduzir a jornada rumo à iluminação de forma mais acessível. Nosso trabalho é despertar o amor verdadeiro, o amor desinteressado. Porque todo desejar compulsivo e toda agitação mental nascem da carência, ou seja, da necessidade de ser amado. Ainda hoje eu conversando com uma amiga, enfim, não sei se ela vai ver esse vídeo, mas se não importa também, eu vou falar pra ela uma coisa que é uma frase que me ajudou muito e eu falei pra essa amiga hoje. Que eu disse, olha, tem um tipo específico de personalidade que adora ajudar as pessoas. São muito solícitos, muito proativos, né? Tem muita prontidão para ajudar as pessoas. Mas tem uma coisa, geralmente quando a pessoa é uma doadora muito importante, vamos dizer assim, uma pessoa que gosta demais de ajudar os outros, ela precisa sempre pensar o seguinte: se ela não estiver bem, ela não vai conseguir exercer essa função de ajudar os outros. E isso é uma situação muito ruim, porque a pessoa fica completamente vendida na situação, né? Quer dizer, ela não está bem, mas não estando bem, ela precisa fazer tudo com perfeição, né? Ou seja, vou dar um exemplo. Uma mãe está deprimida, sei lá, por causa do marido, sei lá, alguma coisa do tipo. E o filho quer o café na hora certa em cima da mesa. Então, assim, ela não está feliz, mas ela tem que cumprir uma função, né? Que sei lá porque acabou sobrando na mão dela. Então, é a mesma situação, né? E o quão bom é quando uma pessoa ela vai desinteressadamente cumprir uma função, sabe? Sem se emocionar demais. Mas assim, tipo, você tem que fazer sei lá, você vai cuidar de alguém que esteja acamado ou coisa do tipo. Tá, o que tem que fazer? É limpar a ferida e colocar o negócio? Tá, eu vou lá e faço isso, sem sofrer. Ai, mas é fulano de tal que eu amo tanto, não sei o que era assim, mas sem sofrer, você não precisa levar esse sofrimento. Você pode, pelo contrário, levar alegria. Mas para isso você tem que estar bem, entende? Porque senão você fica, ai, o meu pai, a minha mãe, tá, ai, coitada, ai, mãe, tá doendo, ai, mãe, eu vou tomar cuidado, ó. Não, né? Você estando bem, você fala, não, tudo bem, vai doer um pouco, mas eu vou fazer o curativo aqui, vai ficar beleza, tudo bem? Então tá pronto. E aí, da mesma maneira, você fez a caridade da mesma maneira, da mesma forma, ela tem o mesmo valor. Você não precisa sofrer junto para executar uma função. Entende? Você não precisa, não acredito que precise. Tá certo? Então vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso para a gente entender de fato é, qual que seria a melhor maneira da gente agir, né? Para em relação a esse despertar espiritual, ou seja, a gente não se envolver emocionalmente demais, né, com a dor do outro, ao ponto desse envolvimento ser pernicioso, ao ponto desse envolvimento mais atrapalhado que ajudar em si, né? Então que a gente reflita sobre isso, né? Das oportunidades que nós temos todos os dias de fazer coisas bacanas sem precisar sofrer. Se colocar à disposição para realizar determinada função, que obviamente vai ter um resultado positivo.
para quem estiver envolvido nela. Tudo bem? Então ficamos aqui com essa reflexão. Espero que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado, gente. E até a próxima.